Olá! Você já imaginou que se não houvesse organização, a nossa vida, o nosso dia a dia seria uma tremenda bagunça? Imagine que você leva o seu filho na escola e é uma criança e chega lá, as crianças de 2, 3, 7, 9 anos estão todas reunidas na mesma sala onde as aulas são dadas. Seria uma bagunça. Por isso é importante dividirmos as coisas, organizarmos as informações para poder trabalhar com elas. E isso no nosso dia a dia e na informática não é diferente. Por isso hoje nós vamos falar sobre vetores, matrizes e coleções utilizando a linguagem de programação Java. Nós já falamos sobre vetores no módulo 1, por isso nós vamos, antes de trabalhar com ele na programação Java, nós vamos dar uma relembrada no que significa e como são. Bom, os vetores são como se fosse uma variável separada em vários departamentos. E nós usamos naquela época, quando vimos essa aula, o exemplo de um trem, e como se os seus vagões fossem esse depósito. Uma coisa que nós temos que lembrar é que todo vetor possui o mesmo tipo de dado, por isso é chamado de uma variável homogênea, porque todos os dispositivos só podem receber valores do mesmo tipo de dado. Se eu criar um vetor que vai receber um valor do tipo string, todos os departamentos ou todas as divisões desse meu vetor vão receber dados do tipo string, ok? Bom, se a gente for olhar uma tabelinha para a gente tentar entender o vetor, ele seria assim. Imagine que esse seja um vetor inteiro. O vetor ele precisa de um nome. E o nome que eu coloquei aqui é vetor inteiro. Os índices iniciam no Java em 0, ou seja, o primeiro alojamento do meu vetor é o índice 0. 0, 1, 2 e assim por diante. E os valores que compõem, né, o conteúdo desse vetor. Agora, nós vamos ver como que fica na linguagem de programação Java a sintaxe da definição da criação de um vetor e também a manipulação de dados no vetor, como também percorrer esse vetor, como funciona. Para declarar um vetor, então nós temos aqui, primeiro, o tipo de dado que esse vetor vai compor. Nesse caso é um int. E aí o colchete que determina que é um vetor. Uma característica do vetor é que ele é chamado de unidimensional, ele tem uma dimensão só. O nome dele, vetor inteiro, e aqui no caso ele já está recebendo o valor, ele é igual a new int de 5. O inteiro, com 5 entre colchetes, está indicando que existem 5 divisões nessa minha variável, 5 departamentos, 5 locais para eu armazenar, lembrando que o primeiro índice é 0. Uma outra maneira é a gente criar o vetor, o int, né, indicando o tipo de dado, o colchete indicando que é um vetor e o nome, vetor inteiro, ponto e vírgula. Com isso nós apenas declaramos o vetor. Agora, para atribuir a ele o tamanho do vetor, a gente pega o nome vetor inteiro e diz igual a new int de 5. Todas as duas maneiras são a mesma coisa, apenas são formas distintas de se fazer o mesmo trabalho. Você usaria esse segundo método quando você precisa, no início de uma classe, de um método que você está criando, definir o vetor e só criá-lo posteriormente. Bom, para atribuir dados a um vetor, você pode usar um número inteiro para definir qual é o alojamento e fazer a atribuição direta. Mas pode usar também outras formas de entrada de dado, alojando informações dentro do vetor. O índice que a gente usa, por ser inteiro, pode ser uma variável dentro de uma repetição.
Nós vamos usar a repetição for para ver como seria varrer esse vetor e poder mostrar na tela do computador todos os valores. Então, lembrando da repetição for, que é vamos usar o índice i, é um int, então, um inteiro i, começando com 0, ponto e vírgula. Enquanto o i for menor que 5, ponto e vírgula, e um incremental, i++. Bom, o systoutPrintln, ele responde no console do computador o resultado do vetor inteiro na posição i. E i vai começar de 0, depois valendo 1, 2, 3, 4, 5, até o 4, na verdade. Quando valer 5, ele vai sair do laço. Agora, nós temos uma outra maneira de trabalhar com o for, tá? Que é considerando o vetor uma lista de valores, eu posso definir o for com, primeiro, uma variável que tem o mesmo tipo de dado do interior do vetor. No nosso caso é o vetor inteiro, ela possui alojamentos do tipo inteiro. Então, int valor. 2 pontos, vetor inteiro. Essa sintaxe ela é diferente de toda a sintaxe que você já trabalhou para repetição, porque ela é específica para vetor. O que a variável valor vai receber? Vai receber o conteúdo do vetor inteiro em cada uma das suas posições. Assim, o systoutPrintln de valor vai mostrar na tela ou no console do computador o conteúdo do vetor. Aqui a gente não precisou de um índice para varredura, porque o for faz isso automaticamente. Como vimos, os vetores são variáveis unidimensionais e homogêneas, de mesmo tipo de dado. Agora nós vamos trabalhar com as matrizes. Quando nós vimos essa aula sobre matriz em lógica de programação, nós usamos o exemplo de um prédio, porque a matriz ela possui mais de uma dimensão. Então ela é uma variável bidimensional ou multidimensional, ela tem várias dimensões. E aí o exemplo é o do prédio, que a gente costuma usar. As linhas de uma matriz seriam os andares de um prédio e as colunas que nós temos na matriz, cada apartamento. Lembrando que os apartamentos no prédio, eles são sempre iguais, então a gente pode dizer que é o mesmo tipo de dado, por isso a matriz ela também é homogênea. E existem 2 tipos de matriz que nós conhecemos, a matriz chamada regular, e aqui eu dei o exemplo de uma matriz regular que está contendo valores do tipo de dado real ou float. Também do tipo double poderia ser. E aqui ela tem o nome, os índices, né, que começam em 0, isso é importante sempre lembrar, e os valores. Uma matriz irregular ela é uma matriz mais difícil de trabalhar, porque o número de linhas e colunas pode variar de uma para outra. Ela é criada de uma maneira totalmente diferente também, e ela não tem muita eficiência no trabalho, ela serve mais para a gente armazenar alguns tipos de informação, mas ela é difícil de percorrer. Bom, agora a gente vai dar uma olhada na sintaxe da programação Java. Como a gente faz para criar uma matriz, como a gente faz para alimentar os dados de uma matriz e como a gente faz para percorrer os dados dessa matriz. Na declaração da matriz, perceba que nós começamos informando o tipo de dado, sempre. Em toda a declaração Java começa com o tipo do dado que nós vamos armazenar. E aqui para essa matriz é um float, o tipo do dado que vai compor. Mas perceba que logo após o tipo do dado a gente tem os colchetes indicando que ela possui linha e coluna, ou seja, ela é bidimensional. O nome matriz float igual, e aí eu já estou iniciando ela, new float com 6 linhas e 4 colunas, e o 6 e o 4 fica entre colchetes. Uma outra forma é a gente primeiro declarar a matriz e depois criá-la. Então aqui eu estou criando uma matriz double, e aqui 2 colchetes abertos e fechados indicando que é uma matriz bidimensional, linha e coluna, com o nome matriz double, ponto e vírgula. Encerramos a linha. E aí em outro momento a gente coloca que a matriz double é igual a um new double de 3 linhas e 3 colunas. Então a gente está fazendo separadamente, igualzinho a gente fez com o vetor. Alimentar os dados da matriz é também idêntico a alimentar dados de um vetor. A diferença é que agora ela é bidimensional. Então na linha 0, a gente está colocando o valor 10 na coluna 0
20 na coluna 1 e 30 na coluna 2. Na linha 1, a gente está colocando 40 na coluna 0, 50 na coluna 1 e 60 na coluna 2. E na última linha, que é a linha 2, a gente está colocando 70 na coluna 0, 80 na coluna 1 e 90 na coluna 2. Percorrer uma matriz, como ela é bidimensional, eu preciso de uma linha para cada dimensão, ou um índice para cada dimensão. Então, for int, a gente vai começar com a linha, começando em 0, e aí até enquanto a linha é menor que 2, e fazer o acréscimo da linha. E depois nós vamos percorrer a coluna dentro de cada uma das linhas. Então, int, aí eu vou ter a coluna, começando em 0, depois a coluna, enquanto ela for menor que 2, e o acréscimo da coluna. Então perceba que é um loop dentro de outro loop, uma repetição dentro de outra repetição. E em cada uma dessas repetições a gente vai fazer o system out print ln para escrever no console do seu computador o conteúdo da matriz double na linha coluna de acordo com a repetição. Uma outra maneira da gente fazer isso é utilizando o argumento de uma matriz ser um arranjo de valores. Como ela é um arranjo de valores, então o for pode avaliar o conteúdo. Então a gente está fazendo aqui um for para double colchetes, abre e fecha colchetes de linha. Por quê? Porque uma matriz é um conjunto de linhas divididas em colunas. Então quando eu extrair um valor de uma matriz dentro do arranjo for, ele vai trazer uma linha inteira e vai jogar dentro da variável linha. E agora eu faço um for que vai pegar um double de valor, que avaliando minha linha. A linha agora ela passou a ser um vetor extraído da minha matriz. Então agora ele vai fazer o system out print só de valor. E assim a gente vai ter o mesmo resultado do outro for. Como vimos, vetores e matrizes possuem uma característica muito interessante. Eles são homogêneos. Todos os dados que nós armazenamos num vetor e numa matriz são sempre os mesmos. Imagine agora a gente trabalhar com uma lista de dados que pode ser heterogênea. Vários tipos de dados armazenados em uma lista. Isso nós chamamos de collections ou coleções. E em Java, o trabalho com collections é muito simples, por isso a gente vai ver a sintaxe. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que para trabalhar com collections em Java, nós precisamos sempre importar o Java útil. Pelo menos dois objetos dele, o ArrayList, que nós vamos utilizar para poder percorrer, e o list, que a gente vai utilizar para poder criar. Agora vamos ver na sintaxe como que fica a criação de uma collection, a alimentação de dados na collection e a varredura de dados na collection. Para vermos como alimentar dados numa collection, nós vamos criar algumas variáveis no nosso código-fonte de dados diferentes. Então, um string, que vai ser do nome descrição e que vale produto. Um double, que vai ser de nome preço e que tem o valor de 100. E um int, que vai ter o nome de estoque e possui o valor de 30. Na criação do nosso ArrayList, nós começamos com o nome, list, que é o tipo de dado que nós temos. O nome vai ser ArrayList, exemplo, que já está sendo atribuído um valor, igual a new ArrayList. Bom, para a gente adicionar, com isso já está criado o nosso ArrayList, que vai ser o ArrayList exemplo. Para adicionar dados a ele, nós vamos apenas usar um método chamado add. Então, é só a gente trazer os valores. ArrayList exemplo, ponto add, então a gente aciona o método de adição e coloca dentro dele o valor. Aqui no caso estamos colocando o atributo descrição, que já tinha um valor, que a gente definiu do tipo string. No ArrayList exemplo de novo, ponto add, adicionando agora o preço, que era uma variável do tipo double. E agora
ArrayListExemplo.add a quantidade em estoque, que é uma variável do tipo inteiro. E só para a gente perceber que não apenas variáveis são acrescentadas a um ArrayList, eu vou jogar uma string entre aspas, ArrayListExemplo.add e teste de inclusão usando aspas simples, um valor que eu estou escrevendo aqui. Ou seja, qualquer constante pode ser adicionado a um ArrayList. Para a gente percorrer o ArrayList, nós vamos usar o for, usando o esquema de arranjo. O conteúdo de um ArrayList é um valor do tipo object. Então eu estou criando um object com o nome dado para percorrer ArrayList exemplo. E aí fazendo o system out print ln do atributo dado, que vai ter cada um dos valores. Fazendo assim, você vai ter na tela do computador cada um dos valores da sua ArrayList sendo mostrada em tela, mesmo ela sendo do tipo heterogêneo, sendo o tipo de dados variados. Bom, pessoal, nessa videoaula nós vimos como trabalhar em Java com vetores e matrizes, que são informações que nós já tínhamos em lógica de programação. Faltava apenas perceber como funciona no Java, com a sintaxe do Java e algumas especificações que são, no caso, para o for, para poder percorrer de maneira mais simples, tanto matrizes quanto vetores. A novidade que nós vimos hoje foram as collections, que são listas de arrays heterogêneas. E, com isso, a gente encerra a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado e até a próxima.